Olá, trader. Olha, a gente não se conhece, mas eu sei algo sobre você, que já passou dias, meses, talvez anos, analisando gráficos, buscando notícias, estudando técnicas e setups para identificar tendências, mas ainda não alcançou a consistência. Sempre devolve lucros no mercado e vê seu saldo na conta investimento diminuir por conta de realizar frequentes séries de trades negativos. Pois é, amiga e amigo, se você é day trader, operador ou operadora, já sabe como é difícil alcançar eficiência e manter o lucro consistente no mercado volátil. Às vezes até acha que o mercado é contra você, mas saiba que você não é a única pessoa privilegiada, não. Todos já tiveram más experiências e com algumas a gente pode aprender algo que agrega valor. E se tratando de finanças, o agregar realmente, literalmente, significa valor. Porque inteligente é o ser que aprende com os próprios erros, certo? Mas um estudo da FGV diz que mais que 95% dos traders repetem os mesmos erros já experimentados e conhecidos. Então, vamos ser sábios e economizar tempo e dinheiro, aprender com erros que outros já cometeram? O psiquiatra William Glasser, que faleceu há uma década, concluiu numa das suas pesquisas que na escala de absorção do conhecimento a gente aprende mais quando ensinamos. Então, nesse vídeo eu vou fazer minha parte. Vou compartilhar contigo que eu vi e vivi desde 2015 nas salas de operações diárias, de gurus e corretoras. Então, para você descobrir se essa modalidade é para você, para o seu perfil, ou se você quer se tornar um trader mais eficiente e obter melhores resultados nas suas operações diárias ou investimentos, esse vídeo vai te ajudar a memorizar 12 principais erros no day trade, principalmente como evitá-los, para mudar seu comportamento, sua abordagem e assim aumentar suas chances de sucesso e positivar os seus resultados. Percebeu que eu não falo assertivo, né? Porque já expliquei no outro vídeo que 2 S's não é derivativo de acerto. Cuidado com os gurus que acham isso. Fale qualquer coisa do tipo acuracidade, eficácia, eficiência, taxa de acerto, produtividade, lucratividade, rentabilidade, menos assertivo, porque assertividade não tem nada a ver com acerto, viu? Não, na boa, cara. Toda vez que eu ouço isso, eu piro. Ah, um breve disclaimer. Sobre a relação que eu vou mencionar. Não estão em nenhuma ordem de importância, até porque, em mais ou menos graus, todas essas ocorrências são críticas e basta uma delas para comprometer a eficiência das suas operações. Porque, por exemplo, fatores de sucesso no plano de voo, desde calibragem de pneus, e know-how, e competência e perícia dos pilotos, e comunicação com a torre de controle, e revisões técnicas eletromecânicas, e insumos, combustíveis, etc. Todos os pré-requisitos devem estar ok para resultar em sucesso. Outra analogia. No revezamento 4x400, para subir num pódio, antes tiveram um mini sucesso nas etapas de treino, e nutrição, e passadas, e cadência, e sincronismo, e agilidade, e passagem. Então perceba que é uma guerra onde vence quem perde menos batalhas. E para vencer uma batalha, precisa de vários acertos em todos os E's. Mas para perder uma batalha, basta qualquer um ou outro erro. Então, bem-vindos a mais um vídeo esclarecedor. Já deixa agora um like para não esquecer e bora contar. Então, começando com os tipos de erros técnicos e operacionais, um deles é a surability, que seria aptidão, mas uma tradução livre mais apropriada para o mercado de capitais é como se fosse a adequação do seu perfil por modalidade. É que as reguladoras, como a CVM ou a SEC nos Estados Unidos, obrigam as corretoras a enquadrar o perfil do cliente entre conservador, moderado, arrojado ou agressivo. E até para você conhecer os riscos inerentes em cada modalidade e você conhecer o seu tipo de perfil como investidor, saber o quanto você está tolerante à exposição ao risco ou não. Ali você responde quando você vai precisar daqueles recursos, quanto vai investir, o que você já conhece do mercado, enfim. Só depois disso é que as corretoras vão disponibilizar recursos da plataforma ou produtos da bolsa. Então entenda que a persona errada, na modalidade errada, pode perder muito dinheiro, mesmo aqueles que fazem muito dinheiro em outras modalidades de longo prazo, os realmente investidores position, que operam ações, papéis de fundos, ou até operações estruturadas com opções, enfim. Às vezes, se trouxer eles para o day trade, pode perder milhões por dia. Então veja que não é uma questão de inteligência cognitiva, mas sim emocional. E aí que pode estar o erro, quando a insistência faz confundir a teimosia com a persistência. E como evitar esse erro? Primeiro, sendo o mais sincero possível na hora do preenchimento do formulário. Segundo, e principalmente, na conta real, quando tiver o dinheiro no jogo, o skin in the game, você se respeitar. Você vai descobrir se aquela modalidade é para você ou não, se é o seu estilo de vida, você consegue passar horas na frente da tela, ou mesmo que automatize as operações,
Vai operar com mão grande ou com lote alavancado? Vai ser sustentável para você alcançar um novo patamar de vida, mudar um estilo de atividades, enfim? Às vezes não. E não tem nada de errado nisso, em mudar de modalidade, desde que se aprenda com os erros. Outro erro técnico e operacional muito comum entre os traders iniciantes, mas acontece também com os mais experientes quando está numa plataforma nova, é confundir teclas de atalho onde é para comprar acaba vendendo, trocar o shift com o alt, ou não saber organizar umas ordens pouco, onde uma entrada ou saída cancela uma outra pendente, bater no mercado, enfim, e como evitar esse tipo de erro. Alguns dizem que simuladores não servem para nada, né? Tudo bem que simulador de avião não conta como horas de voo, até porque o simulador de plataforma não te ensina a questão psicológica, né? E nós vamos falar desse tipo de erro mais para frente, mas eu acho que pelo menos serve para essas questões técnicas, você acostumar com a tela e com as teclas de atalho. Um outro tipo de erro operacional é a falta de conhecimento junto às corretoras, que podem te gerar custos adicionais e que acabam minando a sua lucratividade, como por exemplo, fatores de gerenciamento de risco. É um serviço que ela te presta que vai ser cobrado um custo por contrato, por mini índice, mini dólar, por exemplo, ou uma gratuidade de uma plataforma que tem que ser cumprida algumas regras e podem acontecer de te cobrar. E como evitar essas surpresas? Lendo não só o site da corretora quando te oferece um produto, mas quando você ativa um serviço, ela te manda um contrato e você tem que ler até as entrelinhas ou os pormenores ali. E se não for informação suficiente, até ligar para um assessor. Por quê? Como que você entra numa partida sem conhecer a regra do jogo? Ainda mais quando tem dinheiro envolvido, certo? Então, não conhecer todos os riscos e custos inerentes é um erro. Outro erro operacional muito comum é a falta de gerenciamento de risco adequado. Quando você tem um, já é difícil respeitá-lo, imagina quando não tem. É o mesmo que quem não tem um plano, qualquer lugar que chegar, tá bom. Então, é importante que se tenha pré-definido o tamanho dos lotes da mão, ou as distâncias dos seus stop loss por operação, ou diário, ou semanal, e que na operação ele não seja financeiro, tipo, quanto que estou disposto a perder no trade, mas que seja técnico. O que é ser técnico? Após a sua barreira de proteção, onde estão os maiores lotes, e que marcam linhas de resistência e suportes. Então é como se fosse um tsunami, que está vindo e existe uma muralha, que pode te proteger ou te atrapalhar, de que lado que você quer estar. Ainda na questão operacional ou técnica, outro erro é não conhecer as peculiaridades do ativo que está operando. Por exemplo, desde letras vigentes, que acaba o trader operando um ativo que está prestes a vencer, então está sem liquidez, quando já tem o outro próximo em negociação, ou quais são as informações de mercado ou de política que acabam impactando na precificação daquele ativo, como por exemplo o payroll, quanto do que ele acontece, quanto que ele impacta, qual que é a amplitude de movimento que ele pode causar no dólar ou no índice, ou o volume de negociação por horário daquele ativo, às vezes no final da tarde, quanto é que ele trava suas ordens e não deixa você sair mais, e para liquidação automática, e outro erro operacional que a corretora acaba te cobrando a surpresa. Não conhecer os pontos de decisão daquele ativo, que é onde os preços costumam travar ou romper e ganhar uma elasticidade, uma volatilidade, quais os patamares que o preço do ativo costuma buscar e consolidar ali. Inclusive, um deles é tão importante que a formação do preço de ajuste, que eu pretendo fazer um vídeo aqui, explicando melhor sobre ele, porque o trader estuda fundamentos da análise técnica e, para isso, cada corretora tem um canal ou site, a seção Academy. Então, qual a forma de eliminar esse tipo de erro por falta de informação? Vou deixar um link aqui embaixo, que é sobre o calendário econômico, que te ajuda a se precaver quanto, pelo menos, aos eventos que estão programados, aos fatos relevantes ordinários, para o dia ou para a semana, e fica só a precificar aqueles que são as extraordinárias surpresas durante o dia, né? Arbitragem com dólar e índice. Além de não conhecer essas peculiaridades, o pior é achar que conhece, por exemplo, long short. Quando muitos falam que o índice e o dólar operam ao contrário, se um está subindo, o outro tem que cair. Não necessariamente, porque essa correção pode vir dentro da semana ou alguns dias. Porque no intraday, muitos dias pode acontecer de os dois subirem ou os dois caírem. Tem informação internacional, mas que também pode ter uma informação doméstica que acaba anulando o movimento. Então não é garantia de que vai acontecer. Então depende do motivo que causou o movimento, depende do fato relevante. Então não necessariamente são antagônicos. Quando você opera um baseado no outro, se você acertar o movimento, foi na sorte, porque isso não é saudável, não é uma forma sustentável a longo prazo. Então esse é um erro de operar long short com um índice e dólar. E no plano de risco, a melhor forma de tratar esse equívoco é evitar. Para quem quer ser consistente e profissional atuando diariamente, é um grande erro não ter contingência ou redundância do sistema desktop que pode travar por qualquer motivo. Daí a sugestão é ter também a versão mobile da plataforma, e nem tanto para questões de entrada, porque é mais difícil a análise e operação na telinha, mas principalmente para saídas, porque as suas ordens são programadas, mas não são engessadas, e você é o comandante que ajusta a operação com o copiloto semi-automático, entende? E também para se prevenir contra blackout, mesmo que tenha notebook com bateria, obviamente, mas e o roteador ADSL? Daí o ideal é ter o no break, porque se aceita perder 1.000 por falta de energia, então uma alternativa de 500 é investimento.
Agora, alguns erros comportamentais ou falta de disciplina. E a solução para cada um desses maus hábitos é simplesmente não fazer nada ou fazer o que falta. Por exemplo, falta de planejamento e estratégia. É errado não ter um plano de negociação testado e definido antes de começar a operar e que se adapte às condições de mercado. Porque sem um plano, a maioria das decisões são emocionais e impulsivas. Daí, num deslize, se perde dias. E lembre-se que comandante monitora e corrige até piloto automático. Você não automatiza lotes com robôs alavancados e sai por aí, né? Daí tá lá no playground e escuta execuções das ordens e tu faz o quê? E fica uma sugestão de anotar num relatório as condições, notícias, indicadores, seu sentimento e o que estava pensando no momento de entrada em cada operação. Daí depois, com o mercado fechado, tu pode analisar, estudar e memorizar as boas práticas, porque pior que errar é não aprender com os erros ou acertos. Outro erro é fazer martingale no day trade. Uma coisa é aumentar positions com os aportes fundamentados no swing trade, não alavancado onde a sua ação não vira pó tão facilmente. Porque nos dias tem tempo para esperar passarem os ruídos e se recuperar. Ou até mesmo no day trade é normal programar setup e planejar entradas distribuídas dentro das retrações de Fibonacci, antes de entrar na operação. Mas o erro é aumentar a aposta quando já está negativo no day trade, para fazer seu preço médio mais próximo do spot, preço do ativo, porque tem os agravantes de estar alavancado numa operação contra o tempo, que tem que encerrar no dia. Então lembre-se, não tem nada que está ruim que não possa piorar. Não tem preço que já caiu que não possa cair mais. Em 2019 perdi 8 mil por conta dessa brincadeira. Daí eu aprendi o que é Dead Cat Bounce, que tem a ver com achismos, de que o mercado esticou muito e já vai retornar e querer pegar uma faca caindo ou parando o foguete subindo. Daí o erro é não lembrar ou não acreditar na bendita tendência. Então a hashtag fica a dica é: siga a trend, segue o fluxo. Outro erro da falta de disciplina é não definir metas realistas. Muitos traders têm expectativas irreais em relação às metas de lucros ou stop loss e visam alvos de 1.000, 2.000 pontos no índice, mas quantas gerações pullbacks tem nessa evolução? Tem dia que a amplitude não varia nem isso. Então é importante basear operações numa experiência empírica, estudar o histórico que demonstra estatisticamente a frequência das possibilidades, se seu alvo é impossível, se é muito curto ou se factível. Outro erro comportamental é o overtrading. É fácil desrespeitar suas metas e limites diários, querer entrar em várias negociações ao mesmo tempo e operar diversos ativos quando vê as volatilidades do mercado. Você se sente atraído pela tela, né? No entanto, isso pode levar a uma sobrecarga de informações e tomadas de decisões ruins, daí tu é enquadrado na traição do cross-trade, clicando no ativo e pensando no outro. E um mau hábito no day trade é focar só em lucros em vez de consistência. É errado porque a pressa de ganhar dinheiro rapidamente pode ser o começo do fim, porque a ambição tem o ímpeto selvagem que pode te levar a tomar decisões imprudentes e arriscadas. Nenhum eventual lucro enriquece patrimônio, mas a ganância perene, constante, uma hora te quebra. Então vai com muita calma nessas horas, vai nas manhas. Calma aí que tem mais 2 menções. Ah, mas já foram as 12, então você me enganou porque vai contar 14? Sim, é um clickbait do bem porque eu penso no seu bolso. São dicas bônus para merecer seu like. Então, para concluir, mas não menos importante, last but not least, no âmbito psicológico, é um capítulo à parte, tanto é que existem livros só sobre psicologia do mercado. E a propósito, não tenho aqui a pretensão de falar todos os possíveis erros, senão o vídeo seria uma trilogia do Star Wars. Porque existem incontáveis erros no day trade e qualquer um deles pode quebrar o especulador. Um grande erro do day trade, que não é investidor, mas na tradução é negociador e para day trade é mais especulador ainda, é não se conhecer sobre estresse. E no conflito sobre razões e emoções, frequentemente a ansiedade, a euforia, a raiva dominam as suas decisões. E daí você, como day trader, não consegue seguir o plano estratégico de negociação e opera além dos limites de risco que já tinha pré-definido no plano. Muitos não têm a paciência para esperar o time de entrada, a configuração do cenário e a confirmação do movimento. E isso é a síndrome FOMO, Fear of Missing Out, que é quando pega um bonde andando e paga um pedágio em desenfreados bate-toma no mercado. Ou para obter lucros imediatos, que é quando
a ambição se torna ganância. Ou quando fecha a posição cedo demais, precipitando as realizações. E todas essas atitudes resultam em perdas de dinheiro ou de oportunidade de lucro, que tem a ver com o seu psicológico. Daí, quando perdem um trade, tomam loss, entra numa espiral negativa, num ciclo vicioso, ficam corajosos, partem por tudo ou nada e adivinha? Perdem tudo na conta margem. Depois vai no banco, faz um Pix, para tentar eliminar a dor do dia que deveria estar programado e ser respeitado no plano de trade com disciplina. É o mesmo que depois de tomar um nocaute, uma surra do Mike Tyson, já no vestiário, decidi voltar pro ringue dizendo que agora eu quero a revanche, já com um psicológico abalado. Aceite que novos dias, novos pregões virão. Mantenha-se vivo e aprenda a não repetir velhos erros, porque se em sã consciência já é difícil ganhar, já tomam losses, onde já entra negativo, devendo as taxas de operação. Daí, em momentos de raiva, estresse, indignação, é que piora tudo. Então, num minuto de bobeira sem raciocinar, as pessoas tomam atitudes que mudam o resto da vida e depois o arrependimento não volta o tempo. Então, como não cair nas armadilhas mentais? E não cometer autossabotagem? Estudar fundamentos da análise técnica, fatos que podem causar ruídos de mercado, consultar calendário econômico com agenda ordinária, por exemplo, payroll. Influencia não só na cesta da divulgação, mas em dias antes, já tentando precificar e consolidar. Montar um plano de ações, decisões e reações para cada situação. Usar recursos da própria plataforma para te impedir de operar fora dos limites pré-definidos. Então, enquanto não conhecer a eficácia do plano e a eficiência do seu setup, sempre pensar que pode acontecer de tu zerar a conta. Então, operar lotes pequenos com valores que, se perder, não te elimina do game, mas que mais te ensina do que machucam. E antes das super dicas, você tá vendo que esse canal só te agrega conteúdo de valor, que te economiza tempo e dinheiro, certo? Então não deixe de seguir para receber mais e também compartilhe esse vídeo com quem você acha que possamos colaborar. E se você lembrar de algum outro erro que não relacionei, comente aqui sua experiência, vamos compartilhar conhecimentos. Que quem sabe a gente não complementa os erros do trader no outro vídeo, porque equívocos não faltam, né? Dica 1. Quando você achar que descobriu um setup perfeito e milagroso, pense que existem técnicos analistas anos à frente no mercado que já experimentaram e inventaram de tudo. Eu não digo isso para te subestimar, mas para te reforçar a submeter seu indicador a um backtest, ver a rentabilidade no histórico estatístico. Em algumas plataformas de broker permitem os replay de mercado e o backtest. Dica 2. Quando ver algum guru sugerindo ou recomendando qualquer coisa, procure saber quem paga ele. Se ele é independente ou se trabalha com alguma corretora. Lembre-se do skin in the game. Cuidado com as desculpas do tipo: ah, eu sou credenciado na B3, licenciado na CVM, então não posso operar dinheiro na conta real em salas ao vivo, para não caracterizar manipulação de mercado. Primeiro que também são sardinhas. E para causar um ruído no mercado, tem que ser muito tubarão. E nem os big players não conseguem toda hora, porque o mercado corrige na sequência. E até também por isso que existe preço de ajuste, que eu vou explicar no outro vídeo. Então cuidado com as gritarias sensacionalistas da sala de trade do tipo: toma, bate, é meta batida, é lucro, põe no bolso, é lucro. Eles estão nos simuladores e só ficam na gritaria. Eu vi uma menina dizendo ao vivo que tentou acompanhar as recomendações no payroll, em 1 minuto perdeu todo o mês e literalmente saiu do online chorando. Veja, o payroll causa ruído, médio de 25 pontos no dólar em 2 minutos. E meia hora depois, pode voltar tudo, não confirmar uma tendência e nem reversão. Então foi um momento mais de sorte do que de técnica. E por aquele específico minuto, esperam dias. E essa é a terceira dica. Quando dizem: fiz tanto de lucro em poucos minutos, questione e pense. Primeiro, é sustentável? Toda hora, todo dia, em qualquer cenário? E outra, até mesmo um scalper, ainda líquido, sem posição comprada nem vendida, teve que esperar horas para confirmar o momento. Daí, quanto tempo que levou o trade? Considerando a análise do mercado. Então a dica master é que você não tem que saber tudo e nem ser perfeito. Apenas seja eficiente e disciplinado no seu plano de trade.
Com disciplina, você vence em qualquer negócio. That's all, pessoal. Por hora é isso. Tchau, obrigado.